E se você pegar tanto no Velho como no Novo Testamento, sempre houve orientações da parte de Deus para a família. Há um autor chamado William Coleman, que ele escreveu sobre a erosão familiar, e quando ele fala, ele deixa claro que na Bíblia não tem família perfeita. Você não vai encontrar em nenhuma parte da Bíblia família perfeita. Aliás, a Bíblia é o primeiro livro que mostra o primeiro homicídio aonde? Na família. Quem matou o primeiro irmão que matou o outro? Como era o nome dele? Então, se vocês analisarem, já de imediato a Bíblia, ela não tem relato bonito sobre a família, de maneira nenhuma. Imaginem vocês abrirem a Bíblia e começarem a ler do capítulo 30 a história da família de Jacó. Tinha 4 mulheres, rivalidades entre as 4 mulheres, e dela que queria até trocar o marido por uma noite de sexo por uma mandrágoras. Só para vocês terem uma ideia, a gente que está distante exegeticamente pode observar que naquela época a mulher já mandava. Essa ideia de que a mulher não tem o poder de mandar, não tem o poder de dominar, ela tinha sim. Veja que também a mulher não era parada. Ela chega para o marido e diz: hoje à noite tu deita comigo, que eu te troquei por uma mandrágora. Imagine o esposo chegando do trabalho e a mulher dizendo para ele: hoje tu deita comigo. Deitar era fazer sexo. Ela estava dizendo: hoje você faz sexo comigo. Ou seja, já naquela época a mulher não era parada. Já naquela época a mulher, ela tinha atitude. Só para vocês terem uma ideia, quando você pega Gênesis capítulo 19, vocês vão encontrar 2 filhas que vão embebedar o pai e vão fazer o que com o pai? Isso. Agora, será que você teria coragem de pegar uma parte como essa e dar para a sua filha ler? Olha aqui, minhas filhas, o que as meninas fizeram com o pai dela. Talvez você não teria coragem, mas está onde? Na Bíblia. São coisas que poderiam escandalizar você quando você lê. Aí, quando você pega a própria palavra de Deus na história de Davi, envolvendo uma família que não era perfeita, e pasmem vocês, a família de Saul era melhor do que a família de Davi. Porque Davi, ele tem filhos, e quase todos os filhos, os que não se levantaram contra o pai, se levantam para tomar o reino, sede de poder. Observem bem que Absalão faz isso, Adonias faz isso, está lá em 2 Reis, vocês podem observar em 1 Reis. Agora, quando vocês analisam o texto bíblico, na família de Saul tinha um rapaz que era um homem de caráter e que se preocupava pelo próprio filho, era Jonatas. Então, veja que não há, em nenhum momento das páginas do Velho Testamento, uma família perfeita. É isso que eu quero dizer para vocês. Se na família de Jó, capítulo 1 de Jó, os irmãos faziam banquete, a família, você vê por outro lado, a esposa, ela faltou um pouco de equilíbrio e entrou em desespero. Quando você analisa a própria palavra de Deus, a família de Abraão tinha rivalidade entre Ismael e Isaque. A família de Rebeca com Jacó tem rivalidades, ou seja, com Isaque e com Rebeca tem rivalidade entre 2 irmãos. Não há família perfeita. E Snockel, um padre que escreveu uma determinada obra, ele disse: se a família não é perfeita, por que ela chegou até aqui? Por que nós chegamos até aqui? Observem bem que é nesse particular que a Judith Butler, ela que traz sobre a ideologia de gênero, não somente ela, um filho de um pastor metodista dessa região aqui, que o pai deu uma surra nele por causa da fé e da comunhão que ele não buscava, ele se revoltou e disse: eu vou mostrar para o meu pai que eu posso destruir a família, antes de Judith Butler, e foi dele a primeira ideia. Ele começou a invadir os campos universitários com essas ideias. Ou seja, as grandes ideias que destroem o mundo não nascem em ponta de rua, nascem dentro das universidades. E quando começam dentro das universidades, elas vão para a plataforma do poder. Aonde? Congresso Nacional. Elas vão para a televisão e se transformam em ideologias fortes que amanhã a igreja não pode combater. Então, a grande pergunta é: os senhores que estão aqui, as senhoras que estão aqui, me chamaram hoje para falar de proteger esse patrimônio. E será se nós estamos fazendo isso? Por outro lado, eu não estou falando dos atuais, como, por exemplo, aqui na França, o próprio...
quando você atenta para Baudrillard, quando você atenta para o grande francês que falava da microfísica do poder, Benjamin, dentre outros, e Michel Foucault, eles bateram fortemente contra a família. Agora, olhem vocês, as grandes ideias que vieram contra a família, eram de pessoas que queriam a outra forma de casamento. Você não tem por exemplo, Michel Foucault, ele vivia com quem? Ele morreu do quê? Então, prestem bem atenção que o diabo ele usa mentes poderosas para espalhar as ideias dele. Por isso que lá em 2 Coríntios 4:4 a Bíblia diz: o Deus deste século fez o quê? Cegou o entendimento das pessoas. E às vezes nós brincamos e não olhamos para isso, mas os grandes cineastas, o que eles estão fazendo? Eles querem tornar natural aquilo que não é natural. O apóstolo São Paulo diz em Romanos 1, deixaram o que é natural. Vejam bem, deixaram o uso natural. E o que é deixar o uso natural? Eu não vou entrar nessa particularidade do original, porque eu vou gastar tempo. Mas o que eu quero dizer, deixar o natural, é que quando você vai para 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Veja, o inimigo quer tornar comum e natural aquilo que a Bíblia não aceita. Apesar da família, por que eu comecei falando da erosão familiar? É porque, mesmo tendo erosão familiar, a construção da existência de um homem se dá na família. Tudo começa na família. Para vocês terem uma ideia, quando o próprio irmão Caim matou Abel, quando você chega no capítulo 5, você vai ver, e conheceu Adão a sua mulher. O verbo Yadá dá a ideia, ele fez relação sexual com ela e ela teve um filho. Ou seja, não pôde destruir o projeto de Deus em Gênesis 2:24. Deixará o homem pai e mãe. E o que mais? Unir-se à sua, e os dois serão o quê? Então prestem bem atenção, é o tu em mim, é o eu em tu. Deus não faz essa separação. E para vocês terem uma noção, há muitos que estão dizendo que são da escola da crítica bíblica, e isso está muito no Brasil, no TikTok, no YouTube, de alguns doutores dizendo que o Senhor Deus legaliza a separação. E dizem que Jesus não quis falar o que está em Mateus 5:28 ou no 5:22, o que não é verdade. Quando você lê Deuteronômio, que eu não vou falar disso, Deus não poderia aprovar qualquer separação. Sabe por quê? Eu sei que há os casos particulares, mas se Deus aprovasse, Ele estaria dizendo que a união que Ele criou não era perfeita. Vocês estão me entendendo? Cada caso tem o seu, mas chamar isso para Deus é você pecar seriamente contra a palavra de Deus. Então, vamos analisar. Lá fora nós temos as erosões que a família está trazendo para nós. Qual é? A desintegração da família. Família monoparental, família desintegrada, família do divórcio. E esse padrão eu quero tomar para mim e está entrando na igreja como se fosse uma coisa natural. Entenderam como é as coisas? Aí nós vamos seguindo. Por exemplo, a mídia, ela quer estabelecer um tipo de padrão e de moralidade para a sua família que não está dentro da palavra de Deus. Eu posso ser feliz solteira, eu posso ser feliz sem ter filhos, é assim que o mundo está. Eu posso ser feliz sem precisar de uma mulher. Eu posso ser feliz comigo mesmo, consigo mesmo, você pode ser feliz. Mas essa ideia é diabólica. Essa ideia é diabólica porque em Gênesis 2:18, quem é que diz? Não é bom que o homem esteja? Quem é que fala isso? Então é Deus. Então, para vocês terem uma ideia, mentes mundanas e satânicas atacam a família. Quem atacou a família? Karl Marx. Quem atacou a família? Nietzsche. Quem atacou a família? Gramsci. Quem ataca a família? Todos os grandes sociólogos da atualidade quebram o padrão familiar. A minha pergunta é, você está pronto para proteger esse patrimônio? Ou você está pronto para aceitar o que a mídia coloca? O que a sociedade coloca? Nós não somos, escutem bem, não somos contra pessoas. E nós não vamos dizer que vamos se levantar contra o que eles fazem. Se ele quer se casar com homem, que se case. Quer casar com mulher, case. Agora, não podemos deixar de dizer o padrão de Deus, Gênesis 1, verso 27. E criou Deus o homem
macho e fêmea. Então vire para a irmã que está ao seu lado e diga para ela: tu é fêmea. Diga aí para ela. E vire para o irmão que está ao teu lado e diga: tu és macho.